Evangelho de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que diz assim: o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevis, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos repetir o versículo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Olha o que ele está dizendo, irmão. E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Meu Deus do céu. Vamos entender o que Deus quer falar conosco aqui hoje, meus amigos. Olha o que o autor do livro de João ele diz. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. O autor aqui do livro de 1 João, ele está se referindo a Jesus. Eles estiveram com Jesus, andaram com Jesus, viram as maravilhas de Jesus, viram os milagres, viram o cego enxergando, o mudo falando, o surdo ouvindo, paralítico andando, morto ressuscitando, demônios sendo expulso, Satanás sendo expulso. Tudo isso eles viram. Quando ele diz o que era desde o princípio, o que era desde o princípio? Jesus Cristo. Conforme nas mensagens anteriores aqui que eu venho falando, ele veio do céu para a terra, se manifestou entre os homens, cumpriu conforme a Bíblia diz, estava profetizado, e depois ele retornou para o céu. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, houve-se uma festa e uma despedida para Jesus vir nesse mundo. Houve-se uma festa no nascimento de Jesus. Houve-se uma festa no retorno de Jesus Cristo aos céus. A minha mente, irmão, e meu coração está tão conectado à palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, ou estou pregando, é como se eu já não estivesse mais aqui, irmão. É
se eu já estivesse lá no céu, lá em cima. Quando eu começo a pregar, eu começo a ver todas as coisas celestiais. Eu não consigo mais ver conforme o curso desse mundo, conforme as oferendas deste mundo. Aí ele diz o que é desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Imagine, irmão, os discípulos, quando as mentes deles começaram a se abrir e eles começaram a compreender as Escrituras, eles começaram a olhar para Jesus com outro olhar. Nossa, é Ele o prometido, o que veio dos céus. Os nossos olhos estão contemplando, a palavra da vida está entre nós. E o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. É quando eles tocam em Jesus, apertam a mão de Jesus, abraçam a Jesus, andam lado a lado com Jesus. E aqui o autor, no livro de 1 João, ele começa a expressar isso, irmãos, irmãs. Eu às vezes eu fico a pensar, como é que pode pessoas que estavam no nosso meio, caminharam conosco, estavam aqui na igreja, e de repente sentiram o desejo de voltar atrás, de ir para o mundo. É porque esses não nasceram de novo, não abandonaram verdadeiramente o mundo e a sua mentira. O que é a nossa vida, irmão? A Bíblia fala e relata que a nossa vida é como um vapor. E se formos entendermos verdadeiramente a verdade, irmão, hoje estamos aqui e amanhã, daqui a pouco, podemos estar indo ao paraíso. Aí aqui eles dizem que viram Jesus, andaram com Jesus, viram as maravilhas de Jesus. Aí no versículo 2 ele diz, porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia! Assim como foi manifestado a eles, foi manifestado também a nós. Aonde nós estaríamos, irmão, se não fosse as misericórdias de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Cada um de nós aqui é ex alguma coisa. Sabe de onde Deus tirou? É ex-cachaceiro, ex-prostituto, ex-viciado, ex-bruxo, ex-idólatra. Cada um é ex alguma coisa. Agora a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Como eu digo que eu sou de Deus e eu me comporto conforme o mundo? Aí lá no livro de Amós diz assim, poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Com certeza não. Aí o versículo 3 ele diz, o que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aqui está o autor, Oh, Deus amado! Aleluia! confirmando, afirmando e mostrando que Jesus esteve entre nós, está entre nós, e a Bíblia diz, aonde tiver um ou dois ou três reunidos ao nome de Jesus, ele se faz presente. Aleluia! Eles viram Jesus curando, eles viram morto
teológicos. De Gênesis até Malaquias, a profecia, ela vai até ali. Aí há um intervalo de tempo de 400 anos de silêncio. Nesses 400 anos de silêncio, o diabo fazia o que queria naquele período antes de Jesus vir à terra. Quando Jesus vem à terra, cumpre-se toda a palavra de Deus. Quando ele nasce nesse mundo, a alegria nos céus, quer dizer, a festa nos céus, alegria na terra e tristeza no inferno. Ele nasce nesse mundo para cumprir a profecia daquilo que Deus profetizou lá no início. Quando a mulher peca, faz o homem pecar. E ali Deus diz: no ventre desse daqui nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aleluia! Ele nasce nesse mundo, cresce e faz a obra de Deus. Aí o versículo 4 diz: e essas coisas vos escrevi para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria se cumpra. Se a pessoa está na igreja e não tem alegria em servir a Deus, não tem alegria em caminhar para a casa de Deus, não tem alegria em ouvir a palavra de Deus, é sinal que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Aleluia! Aí aqui está a Bíblia, falando de Jesus, mostrando de Jesus, ensinando o caminho da verdade. Olha, gente, uma geração vem e outra geração vai. Uma geração vem e outra geração vai. Desde Adão e Eva até hoje, quantas pessoas se salvaram? Quantas pessoas se perderam? Temos que analisar a Bíblia, porque a Bíblia mostra quem se salva e quem se perde. A Bíblia mostra quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Aleluia! Aí o versículo 5 diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, devemos andar na luz e fazer o que a Bíblia diz. Muita coisa mudou, irmão. Muita coisa mudou, irmão. Estamos em outro tempo. Olha, em 1997 era um tempo. No ano 2000 era outro tempo. No ano de 2010 era outro tempo. No ano de 2021 já é um outro tempo. Tecnologia avançada, redes sociais e mídias sociais, em tudo em TV de plasma e HD. Estamos nos tempos mais modernos. Estamos nos tempos em que os homens dizem: temos que tirar o papel e a moeda de circulação, dinheiro, e substituir por um dinheiro monetário virtual. Aí você vai lá para o Apocalipse, que o único livro que fala sobre isso é o livro do Apocalipse, que só poderá comprar e vender tendo a marca da besta. Só que nós estamos avisados. Aleluia! Glória Nós a Deus. estamos avisados que essas coisas haveriam de acontecer. Aleluia. Mas só vamos perceber se estivermos na luz. Se estivermos na luz, como a Bíblia que diz. No versículo 6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos. Glória e a Deus. praticamos a verdade. O que é andar em trevas, irmão? É abandonar a igreja. É seguir segundo o curso desse mundo. É deixar se enganar por Satanás e os demônios. É não mais querer saber das coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqueles que praticam
aí o Senhor vai lá e levanta. E a Bíblia também diz: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, até ser dia perfeito. O que Deus quer que nós venhamos a insistir e ouvir só a voz de Jesus, só a voz do Espírito Santo. Aleluia. Se eu fosse ouvir, irmão, A, B, C e D, não estaria nem pregando mais. Você não tem condição de pegar. Aí eu faço assim, eu pego minha Bíblia, então agora você vai pregar no lugar. Isso não é para mim. Você acha o quê? O demônio está usando essa pessoa, irmão. Todas as vezes que uma pessoa quer parar um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fazer a obra de Deus, essas pessoas estão sendo usadas pelo adversário, por Satanás e o demônio. Por isso que a Bíblia diz: discernir os espíritos. Aí o versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso que eu só me guio pela palavra de Deus. Eu não me guio por miragem e por pessoas que não conhecem as Escrituras. Tem pessoas que pegam um versículo isolado para tentar te combater e me combater. A Bíblia não é versículo isolado. A Bíblia é contexto histórico completo para se explicar. Quantas pessoas se levantaram pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas de salvação? Quantos? Está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Se for falar todos os profetas, Glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, me faltaria tempo. Glória a Deus. Por isso, irmão, leia a Bíblia. Aleluia. Esteja na Bíblia. Busque na Bíblia. A palavra de Deus é o único recurso para que o ser humano possa se orientar para chegar aos céus, alimentar a alma e estar consolado pelo Criador. Glória a Deus. Por isso, leia a palavra de Deus. O sangue de Jesus vai te purificar.